Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado por essa oportunidade para nós buscarmos o Senhor, ouvirmos a Tua voz, fazermos a Tua vontade e darmos ao Senhor condições do Senhor agir, do Senhor fazer, do Senhor nos curar, nos libertar, do Senhor transformar, do Senhor, meu Deus, operar na nossa vida. Nós somos aqueles que o Senhor chamou e que atendeu o Teu chamado. Porque a Tua palavra diz que muitos são os chamados, mas são raros os escolhidos. Aqueles que se entregam ao Senhor, aqueles que param a vida, interrompem suas próprias vontades para fazerem aquilo que o Senhor aprova, aquilo que agrada ao Senhor. E eis-nos aqui para isso. Nós queremos que a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Quantas vezes nós colocamos a nossa força e nos empreendemos em situações, com coisas, negócios, pessoas, em lugares. Quantas vezes nos metemos em algo, meu Deus, que o Senhor não tinha aquilo para nós, e lutamos, recalcitramos contra os aguilhões, como o Senhor disse para o Paulo, perdemos tempo, dinheiro, força, vida, oportunidade, perdemos pessoas, insistindo naquilo que não vem do Senhor e que o Senhor não estava, aquilo que o Senhor não acompanhou, aquilo que o Senhor não deu. E o que não vem do Senhor não é bom, não é bênção. E que o Senhor nos ensine e nos ajude a nem querermos mais. Porém, meu Deus, o que vem do Senhor nós vamos lutar com toda a nossa força para pegarmos, recebermos e vivermos plenamente. Eu peço que o Senhor nos perdoe por todos os pecados que nós cometemos, por todos os erros, Senhor, as falhas, cada imprudência, inconsequência, os pecados, as atitudes, meu Deus, tudo aquilo que nós fizemos que negou o Teu nome, que entristeceu o Senhor e que afastou de nós a presença do Espírito Santo. Nos perdoe, eu te peço, passa com Teu sangue, nos purifica, nos limpa e nos ajuda pela palavra. Nos ajuda, meu Deus, enviando e derramando sobre nós o Teu Espírito a fazermos o que Te agrada. Esteja conosco, nos conduza em tudo, em cada passo, em cada atitude, que os nossos pensamentos não sejam nossos, mas que sejam Teus. E que assim o Senhor venha nos conduzir e nos abençoar. Use esse culto, meu Deus, para levantar, para libertar, para transformar, para curar, meu Deus, e para nos conduzir, mais ainda nos conduzir. Eu entrego essa reunião nas Tuas mãos e eu peço que aqui não seja eu, mas o Teu Espírito Santo operando, trabalhando em nós, nos aperfeiçoando, meu Deus, nos lapidando e nos abençoando. Muito obrigado mais uma vez por essa noite, por esse dia, por essa oportunidade, pela igreja, pela visão, pela palavra. Obrigado por ter nos chamado e por ter nos trazido em paz e em segurança. Eu creio em obras grandes e poderosas. E eu creio, meu Deus, em resultados palpáveis. Eu entrego esse culto nas Tuas mãos e tomo posse de bênção, de unção, de cura e de libertação em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E vamos aqui para Juízes 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí ele disse assim: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu
tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? As pessoas, na maioria das vezes, não nos falam toda a verdade. E por isso nós somos pessoas iluminadas e privilegiadas e temos acesso a toda a verdade. Vai dizer, onde está o privilégio? Onde está a luz? Está aqui, na palavra. A palavra de Deus é a luz que nós precisamos. A palavra de Deus é toda a verdade que existe. Quem que contou para o Gideão as histórias de vitória, de grandeza, de livramento, de conquista do povo de Israel? Quem contou para ele? Os pais dele. Mas a gente vê que os próprios pais que contaram para ele a história de vitória, a história de livramento, lá como ele disse, lá no Egito, que fez tão grandes coisas, né? O que foi feito, do que foi dito, né? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Às vezes as pessoas nos contam histórias, mas não nos ligam àquelas histórias de forma como nós participando delas. O pai do Gideão contou para ele uma história de um Deus distante. Deus fez. Deus livrou. Deus agiu. Eu imagino, eu penso, e o Gideão, Senhor, o meu pai, e agora? Mas agora o Senhor nos entregou e foi embora, está em outro lugar, está com outro povo. Mas o que foi feito? Agora o Senhor nos entregou nas mãos de Midian. Sabe aquilo que às vezes a gente ouve e parece assim, é um caminho sem volta, não tem mais jeito. Então eu tenho que aceitar isso, eu tenho que me deixar dominar por essa situação. Eu tenho que me deixar dominar por essa condição de vida, por essa pessoa, por essa circunstância. Por quê? Porque não há nada que eu possa fazer, inclusive em relação a Deus. Tem gente que está na igreja, e quando eu digo na igreja, estou dizendo qual igreja, gente? Aqui, quando eu falo de igreja, de povo de igreja, de crente, eu não estou falando dos de fora, não. Para quem que eu estou pregando, gente? Para gente? Quem falou para a gente? Quem falou? Não, eu estou pregando para você. Entendeu? Para quem eu estou pregando, gente? Isso, para você. Se a pessoa que estiver do teu lado estiver cochilando, dormindo, estiver aí no WhatsApp, né, mandando mensagem para alguém agora, respondendo, pensando no pedido, no trabalho, na venda, amanhã em algum lugar, você tem controle sobre isso? Mas você tem controle sobre o que você está recebendo. É ou não é? Eu estou aqui, eu estou ouvindo, eu estou pegando, eu estou aqui absorvendo. Então, eu estou pregando para você. E você tem que pegar a palavra. Porque senão, se você perde algum ponto, daqui a pouco você vai ficar igual o Gideão estava. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus cura, Deus liberta, Deus livra, Deus opera, Deus realiza, Deus. E cadê Deus aqui na minha vida? Não sei.
O que o Gideão não tinha ouvido do pai dele, e a prova que ele não tinha ouvido, é que, como eu posso? Como eu? Como assim? A cabeça de Gideão era assim: quem pode livrar Israel? Quem ele pensava que podia livrar Israel? Fala o que vem na sua cabeça, não paga nada, não. Hã? O Gideão, o que ele pensava? Quem que pode mudar isso aqui? Quem que ele pensava, gente? Hã? O Deus dos pais dele. Ou seja, o que foi feito, né, daquele Deus? Qual Deus que o Gideão servia? O Deus que ele acreditava que podia livrar aquele povo daquela situação, que era o Deus dos pais dele, que tinham dito para ele do Egito, de todas as situações. Era assim ou não era? Então, espera aí. Ele acreditava que Deus podia, que Deus tinha poder para fazer aquilo. Ele conhecia a história. Por que não estava, então, mudado? É o que eu estou dizendo para você. Às vezes te contam as histórias. E se você está num culto e não presta atenção, fica desse jeito. Alguém está te contando uma história, mas não te liga à história. Talvez você ouve, você sai daqui maravilhado. Mas não basta sair da igreja maravilhado. Você tem que sair daqui vivendo maravilha. Está entendendo? Eu já disse, se você sair daqui do culto, por exemplo, no culto que eu estou fazendo, não souber o meu nome, não lembrar o versículo que eu usei, talvez não conseguir falar do que foi pregado, mas estiver vivendo o poder de Deus, para mim, está perfeito. Não vou nem dizer que está ótimo, está perfeito. É assim que tem que ser. O Gideão conhecia a história de Deus? E o poder de Deus ele conhecia? Não. Porque o Gideão acreditava assim, Deus pode fazer. Deus pode livrar. Deus pode descer aqui e fazer alguma coisa. Mas desde o primeiro homem, Adão, desde as primeiras pessoas nessa terra, Adão e Eva, diga, Deus nunca mais trabalhou de que maneira, gente? Então Deus pode fazer, Deus pode livrar aqui da mão de Midian, Deus pode tirar a humilhação, Deus pode curar o enfermo, Deus pode prosperar o pobre, o miserável, Deus pode mudar uma situação, uma condição, Deus pode alterar qualquer coisa. Mas, se eu acredito que Deus pode, esse Deus distante, que desce, que faz sozinho, que opera o sobrenatural, e eu não me incluo nessa obra, não vai acontecer. Não vai, eu não vou viver. Tem gente que está vivendo essa fé. É uma fé histórica. A pessoa não é cética, ela acredita que houve esses eventos sobrenaturais que a Bíblia fala, ela acredita que teve o dilúvio, ela acredita no Adão e Eva, ela acredita no Abraão, ela acredita no mar que se abriu. Mas de verdade, você acreditar em tudo isso e não acreditar que Deus pode cooperar com você, que principalmente você pode cooperar com Deus para que a sua vida seja mudada, nem te salva essa fé e não te leva a lugar nenhum. Está entendendo? Acreditar em Abraão, Isaac, Jacó, acreditar em Jesus Cristo histórico, não te leva a lugar nenhum. Mas até Jesus, se você acreditar que Jesus foi um personagem, e por exemplo, que ele não está vivo hoje pelo Espírito Santo, que pode atuar, conduzir a sua vida, que pode renovar a sua maneira de pensar, não há salvação. Não há resultado, não há fruto na sua vida. É aquela árvore, aquele galho que até foi enxertado, mas depois caiu de novo. Porque a Bíblia diz que nós somos daqueles galhos, aqueles ramos que foram enxertados na boa videira, na videira verdadeira, que é a árvore de Deus.
Mas às vezes, mesmo estes galhos, eles caem. Eles são cortados, porque param de receber da seiva, do tronco, da árvore principal. Quer dizer, eu estou na igreja, eu estou ouvindo a palavra, eu conheço a história da Bíblia, eu conheço os personagens, eu sei, livrou Israel, fez grandezas, maravilhas, mas eu não estou esperando Deus aqui, estou esperando Deus descer. Enquanto eu espero, eu me escondo, eu vou malhar o trigo no tanque de prensar uvas, eu uso a minha força da maneira que eu sei usar. Eu uso a minha mente, a minha inteligência, a minha sabedoria, ou o que eu tiver, cultura, preparo, da maneira que eu sei usar. Eu não participo de uma obra de Deus. Eu não entro dentro de um propósito. E esse tempo aqui que Deus entregou Israel nas mãos de Midian, é porque não havia um israelita sequer, que se colocou ali, nas mãos de Deus, à disposição de Deus, eu vou. Eu não vou esperar o meu exército ficar do tamanho dos midianitas, eu vou na força de Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, me livra. Senhor, me capacita. Senhor, me dá condições, que é o que falta às vezes. Tem gente que está esperando o momento certo, quando o momento certo é agora. Está entendendo? O momento certo de você começar algo em Deus é agora. Quando que eu vou lançar a minha semente? De manhã ou de tarde? A Bíblia diz, para quando você lançar? De manhã ou de tarde? Qual? Por quê? Você não sabe qual delas vai. Então a sua parte é semear. Planta. Haja. Mas eu não sei, na dúvida, vai para a direção de Deus. Mas que hora que eu devo plantar nesse calor? Planta de manhã, planta de tarde. Está muito quente, planta de noite também, então aproveita. Mas se eu ficar esperando por sinais, se eu ficar esperando que Deus faça primeiro, Deus já fez. Mas é que eu estou esperando que Deus haja na minha vida. Deus já está agindo agora, Ele está falando. Deus está usando Jonas, o sinal de Jonas para falar com você. Qual foi o sinal de Jonas, gente? A pregação. Foi anunciar para os ninivitas, vocês vão morrer cambada de pecador. E eu vou sentar lá, vocês não vão se arrepender, eu vou sentar e vou ficar olhando o Senhor fulminar vocês. Ele fez contrariado, ele não queria aquele povo salvo, mas ele fez o que Deus mandou, avisou aquele povo, se vocês não se voltarem para Deus, não se arrependerem, no pó, na cinza, se vocês não se humilharem, vocês vão morrer. E eu vou ver isso, eu vou assistir aqui, vou ficar batendo palma. Os ninivitas acreditaram no Jonas ou não acreditaram? Veja que o Jonas não estava com vontade daquele povo se converter. Quando você lê o livro de Jonas, você vê que a maior revolta dele foi quando ele viu que o povo levou a sério a pregação dele, se arrependeu e foi livrado. Importou a vontade do Jonas? O que importou? De verdade, o que foi que importou, gente? A fé que aquele povo teve em quem? Em Deus. E eu acredito. Eu acredito que eu vou morrer porque eu estou pecando, eu acredito que Deus já chegou no limite comigo, então eu vou me arrepender, eu vou parar agora, eu vou deixar o pecado, eu vou me humilhar, eu vou interromper esse ciclo da minha vida e eu vou me voltar para esse Deus aí, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jonas. Não foi assim que aquele povo fez? E aquele povo não teve o perdão de Deus? O livramento de Deus? Mas você vê um povo agindo. Você vê um povo ativo, da mesma maneira que aquele povo foi ativo para o pecado, aquele povo depois foi ativo para se voltar para Deus. E a gente não vê Israel aqui nessa época do Gideão dessa maneira. O povo criava, e eu quero que você entenda isso, às vezes me faltam algumas palavras para eu conseguir passar o que eu acredito, mas uma coisa que mexe muito comigo é como os israelitas eles davam o que nós brasileiros chamamos de nó em goteira. Já ouviu essa expressão ou não? Fulano dá nó em goteira. O fulano dá um jeito. O fulano cria um meio. O que é criar um meio?
Está o Gideão à prova. O Gideão não criava toda uma condição para ele poder trabalhar? Criava ou não criava? O que tinha ali? Tinha força, tinha esforço, tinha superação, tinha sacrifício, tinha ali uma atenção, porque se ele percebesse, está descendo os midianitas ali, pega o que você produziu, pega, esconde, vai, sai correndo, vai para dentro do buraco, para dentro de uma caverna, vira esse tanque aí para que eles não achem nada. Tinha tudo isso, não tinha, gente? Vamos lá. Ele estava fazendo isso para a carne. Não era para a carne, era para a sobrevivência, mas era uma sobrevivência aqui, na força do braço. Quando o anjo falou para ele, você vai libertar Israel. Com o quê? Com a força que você tem. Ou ainda a gente poderia colocar mais uma palavra, com a força que você já tem. Mas é como se o Senhor dissesse para ele, mas essa força não está vindo para mim. Você está tendo o resultado que você está colocando aí. E não é um resultado satisfatório. Coloca aqui a tua força. Me dá ouvidos. Faz do jeito que eu vou te falar. E você vai ver até onde você pode chegar. Foi assim ou não foi que aconteceu? Quando o Senhor falou, agora você vai agir assim, você vai pegar só 300, você vai lutar como se fosse um só homem, você vai vencer. Não foi tudo do jeito que o Senhor falou, como aconteceu com Israel? Foi ou não foi? A mesma coisa é conosco. É comigo, é com você. Mas tem gente que não está olhando, ouvindo e se entregando a Deus. Ainda é aquela coisa, sabe? Inclusive nas orações. Deus vai agir. Deus vai fazer na minha vida. Deus vai mudar o fulano. Deus vai fazer isso na vida do ciclano. Deus. E eu não estou aberto para cooperar com Ele. Para, em vez de ficar fazendo gambiarra na vida, dando nó em goteira, me superar para driblar as situações do dia a dia, eu não estou me superando para agradar a Deus. Para pagar o preço que Ele está determinando. E aí eu vou fugindo, eu vou adiando, eu vou procrastinando conhecer a minha própria identidade em Deus. Gideão se descobriu em Deus porque Deus não nos deixa nada. Deus não deixa de falar nada para nós. Minha mãe deixou de falar, meu pai, meus professores, meus mestres. Deus não. Quantas pessoas estão travadas porque estão com essas informações que receberam ao longo da vida, como Gideão? A gente não recebeu só informação ruim na vida, recebeu muita informação boa, mas a maioria de nós recebemos as informações boas dessa maneira distante, sabe? Existe em algum lugar, alguém tem, alguém conseguiu, alguém pode, mas não nos ensinaram como chegar lá. Às vezes até alguém te falou, não, olha, você tem que sonhar com isso. Olha, você tem que desejar aquilo. Mas não te ensinaram, por exemplo, você tem que orar para chegar lá. Você tem que pagar o preço, você tem que abrir mão do que você sabe, do que você tem, do que você faz, para fazer do jeito que Deus determinar a sua vida. Você não vai fazer do seu jeito agora, você vai fazer do meu. Veja que o Gideão ele não continuou o que ele estava fazendo. Porque aquilo para Deus não tinha proveito. Quando Deus passou a conduzir a vida do Gideão, veja você que as obras dele foram outras. Foram diferentes, para outra direção. Foram obras com propósito. Deus não mandou o Gideão, agora se esconde lá, agora faz isso aqui. O Gideão ainda foi fazendo do jeito dele. Veja que quando ele foi fazer lá aquela oferta do segundo boi do pai dele, ele fez escondido. Da onde ele trazia isso? Do que ele aprendeu. Tem coisa que se eu fizer às claras, vão me pegar, vão tratar comigo, né? Vão me causar algum dano, algum mal.
Então você vê que ele ainda carregou aquilo, estava dentro dele. Mas ele não deixou de fazer as direções que Deus foi dando. Então, é igual hoje, você ouve uma palavra, você pega, eu não estou dizendo que você vai conseguir, aliás, eu não acredito nisso, que se ouve um culto, a tua vida muda completamente. Eu sempre falo isso, é a mesma coisa. Eu participei de um culto que mudou a minha vida. Não existe esse culto. O culto ele te dá uma direção, que a sua vida realmente ela começa a mudar. Mas se ficar só naquele culto e naquela direção, a tua vida não muda por completo. Tanto que Deus não teve uma conversa ali com o Gideão. Vai na força que você vai libertar Israel. Amém, Senhor, estou indo. Foi lá, venceu a batalha, ganhou a guerra, se tornou rei. Amém. Foi assim ou não? Não. A direção que Deus vai dando é progressiva. Vai. Como? Não sou menor, não consigo, de que jeito, tal. Eu estou te falando. Ali ele estava dizendo assim para o Gideão, agora você vai me ouvir. Essa é uma decisão que cabe você tomar agora. Eu vou parar de ouvir vozes. E algumas que você ouviu uma vida inteira. Diga, eu vou parar de ouvir. O quê? Se você crê nisso que você precisa, diga de novo. Às vezes essas vozes, elas estão nos travando. Não. Não sou eu quem te enviou, Gideão? Não sou eu quem está falando? Ali o Senhor estava dizendo para Gideão, eu vou te mostrar o quanto você tem limitações, travas, bloqueios, impedimentos dentro de você. Esses bloqueios, impedimentos, travas, limitações, freios de pé, de mão, de mente, esses freios, essas travas estão em você. Porque se eu te perguntar, externamente, que contexto Deus mudou ali naquele país? Qual? Qual contexto Deus mudou? Deus pegou e fez assim, matou os midianitas ali? Matou? Deus fez com que o território de Israel, que na época eles estavam ali encurralados num vale, de maneira que os povos inimigos queriam espioná-los, subiam os montes e eles conseguiam ver tudo que Israel estava fazendo. Se tinha animal novo, se estava produzindo, se estava na época da colheita. Por isso a Bíblia diz que eles, quando acontecia algum evento de prosperidade, crescimento, fartura, os midianitas desciam como se fossem gafanhotos e devastavam com tudo. Deus mudou isso? Fez Israel ir para o monte e o inimigo ficar no vale? Deus fez isso? Mas como que agora então Israel venceu? Porque tinha alguém ali que estava ouvindo Deus. Isso é uma prova para aqueles que pensam assim, não adianta só eu na minha casa estar buscando, estar crendo, estar orando, para os demais serem salvos, curados de algum problema, alguma doença, para os demais mudarem a mentalidade, porque não adianta, só um não vai vencer. Como que não? Claro que vai. Mas se um realmente ouvir Deus, tem que ouvir Deus. Não fizer mais do seu jeito, fizer do jeito de Deus, muda toda a casa. E eu não estou falando só do passado, tem gente na igreja que começou sozinho e hoje toda a família está na igreja. Às vezes até quem a pessoa não queria que estivesse na igreja, está na igreja. Sério? Tem gente que buscou tanto, que sabe aquelas famílias que tem ex, não sei o que, tal, até esses. Porque a pessoa perseverou, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou declarar, não abro mão, eu quero a minha família, e vai, e traz a foto de um, e busca, e ora, e entra no propósito, e Senhor, eu não aceito, salva, e não desiste. E aí Deus dá uma direção, a pessoa vai. Aí um dia está no programa da Bispa, a pessoa faz o bolo, no outro dia vem na quinta-feira, vai dar o presente para aquele que o coração já estava inchado.
no outro dia engole um sapo, no outro dia engole um coco, aí na outra semana engole uma jaca, a pessoa, Senhor, minha garganta não aguenta mais. Mas a pessoa está pagando preço. Deus não vai agir na vida dessa pessoa? Está agindo, não vai agir. Está agindo. Olha o Gideão. Só que você não vê Deus, faz o seguinte, Gideão, continua aí, nessa tua mentalidade, de se esconder, aí no tanque, de prensar uvas, malhando trigo, que depois a gente conversa. Foi assim ou não? Você quer mudança? Então dá a mudança. O que mais a gente tem ouvido, gente? O quê? Qual palavra? Fala o que vem na tua cabeça. O que mais a gente tem ouvido? Alguém falou aí, estamos salvos. Estamos salvos. Tem um, tá vendo? Tem um que tá pegando. O que mais a gente tem ouvido? Qual a palavra? Transbordar. Então, peraí. Como é que eu transbordo? É quando eu ajo, quando eu dou, quando eu faço. É ou não é? Às vezes eu acho que eu não tenho. O Gideão não pensou assim? Eu não. Como? Sabe como? Quando eu paro tudo, como ele fez. Quando eu paro tudo e eu passo de verdade, diga de verdade, diga sinceridade, diga de fato. Quando eu passo a ouvir a Deus e a obedecê-lo. Não é aquela coisa assim, sabe? Eu falo uma coisa e às vezes eu falo até para alguém. Sabe quando alguém está conversando com você, igual, vamos dizer, conversa de pai com filho, né? Criança. Filho, você não pode fazer isso, porque isso não é certo, isso traz consequências, tal. Aí aquela criança, aquele adolescente não está aguentando mais te ouvir. Aí você fala assim para ele, você dá a palavra que ele queria para terminar aquilo lá. Aí você fala assim para ele, você entendeu? Entendi, pai, entendi, tá bom. Dali meia hora, daqui um pouco ele está fazendo de novo. Tem gente que está fazendo isso com a palavra. Você pega o Espírito? Peguei. Tá ligado? Tá ligado. Repita comigo, tal coisa. Mas a pessoa continua malhando o trigo no tanque de prensar uvas, porque ela acredita que ela ainda precisa daquilo. Quem entendeu o que eu quis dizer agora? Só levanta a mão se você entendeu mesmo. Não faz igual o menino com o pai. Porque tem coisa que a gente ouve no culto e sabe, é para eu nunca mais fazer. Aqui você não faz. Você repete, crê, diz amém. Mas na próxima oportunidade que você tem, está ali você sendo você de novo. Está ali você repetindo o que você já tinha se acostumado. Do seu jeito. Por que a gente age assim? Porque a princípio Deus não nos dá nenhuma prova. Tem que ser pela fé. Tem gente que está na igreja aqui buscando provas para acreditar em Deus. Buscando, esperando. Cadê? Eu quero ver alguma coisa, eu quero ver algum resultado na minha vida. Primeiro, quando Deus fizer isso, aí eu vou fazer o que Ele quer. Não vai. Deus deu prova para Gideão? Gideão aqui, presta atenção aqui, Gideão, Aqui, Gideão, Ô, Senhor, agora eu vim. Espera aí, Senhor, que agora eu vou lá fazer algo para o Senhor. Foi assim ou não? Gideão, eu estou te falando. Vamos falar aqui nos nossos dias, vocabulário nosso. Gideão, estou te falando. Ou você acredita ou não. Quando o Senhor disse para ele, não te enviei eu? Ou seja, eu estou te falando, o que é que você tem? Minha palavra. Até então você tinha do teu pai diria, Deus lá longe, Deus no passado, Deus fez. Eu estou dizendo, você vai fazer com a minha direção.
Eu estou dizendo para você que se você pensar segundo o que eu te disser, que se você agir segundo o que eu te orientar, que se você seguir os meus conselhos, direções, vai dar certo. O que o Gideão teve que fazer? Crer. Ele podia não ter crido? Podia ou não podia? Ah, mas que garantia eu tenho? Que prova eu tenho? Nenhuma. E Deus não deu provas. Foi ele quem foi se dando a Deus. Ele deu uma oferta. Depois aí Deus pediu uma, ele deu a que Deus pediu. Aí depois Deus deu direção. Ele seguiu a direção. E ele fez. E ele venceu. E é assim que eu venço. É assim que você vence. Não é você adaptando a palavra de Deus, a direção que Deus te dá à sua vida. É você mudando mesmo. Não, peraí, eu não vou continuar isso aqui. Eu vou fazer a direção que Deus está me dando. Eu vou receber, eu vou permitir que Deus me molde. E eu tenha uma nova forma. E eu só tenho uma nova forma se eu me colocar dentro de uma nova forma primeiro. Está entendendo? Esse aqui é o exemplo que eu dou já há anos. Qual é a forma do pudim que você costuma comer? Pudim, gente, sabe aquele doce? Leite condensado. Tem como é que chama aquilo lá embaixo? Calda, né, de açúcar. Hã? Gostoso, não é? Quem gosta de pudim aqui? Quem pelo menos há um ano, assim, eu sei que todo mundo aqui quase não come essas coisas assim. Há um ano comeu um pudim aqui, pelo menos. Quem? Aí, uma meia dúzia de gente. Qual a forma do pudim que você come? E a forma dele? Por que ele é redondo? É ou não é? Se alguém colocasse ele naquela assadeira chata, qual que seria a forma do pudim? A maneira como você está vivendo é por conta da forma que você se colocou. Você pensou algo, é assim, só tem esse jeito, só tem essa maneira. Isso tudo, de pensar, de falar, de agir, de reagir quando acontece algo, a tua vida tem essa forma. Essa forma é negativa, essa forma derrotada, essa forma de se esconder, essa forma de adaptar tudo para viver quase nada, como era o Gideão. Você acha que Gideão era um homem próspero? Era ou não era? Hã? Ele era próspero? Você acha que ele tinha para sobrar, para dar, para vender? Hã? Era rico? Era bem sucedido? Por quê? Porque estava fazendo o jeito dele. Estava lá, pegou do pai dele. E quem que era o pai dele? Primeiro altar lá, que ele foi para destruir, de quem que era? Mas o pai tinha contado histórias sobre Deus para ele. Imagina a confusão. Por isso eu repito para você. A única fonte que te fala toda a verdade é a palavra. Por isso que Deus disse para Josué: cola os teus olhos, meu filho, e os teus ouvidos para ver, para meditar, para ouvir as palavras. E depois você fala elas dia e noite, para você ser um vitorioso. Não é por maldade, mas os nossos pais deram a nós o que eles tinham. É ou não é verdade? E às vezes o que eles tinham era muito pouco. Eu não acredito que um pai e uma mãe ensinam um filho errado por maldade. Eu quero que meu filho se dê mal, eu quero que ele se arrebente na vida. Não. O que eles ensinaram é o que eles tinham. É o que eles receberam. Tanto que às vezes você, já adulto, tem problemas com os teus pais até hoje e diverge algumas coisas deles, porque eles continuam com aquela mesma mentalidade. Você está tentando colocar para eles um novo horizonte, uma nova visão. Não é assim não é desse jeito. Não é assim? Não, filho, não é assim. Não, mãe, é desse jeito. Não, filho, não é bem assim. Não é simples assim. O Gideão tinha isso, o pai dele tinha altar na frente da casa dele, que lá ele foi lá, derrubou.
O pai dele tinha um boi reservado, vai saber se não era para colocar e oferecer, vai que, né, nesse altar. Mas o mesmo homem falou para ele das maravilhas de Deus, mas não ensinou ele a viver, a possuir, a tocar nas maravilhas de Deus. Falou de um Deus distante, de um Deus lá do passado, mas não mostrou para ele, você tem que fazer isso, faz assim que você vai chamar a atenção dele, que ele vai se manifestar na sua vida. Ele está esperando você cooperar com ele e ele vai te ajudar, ele vai te abençoar. Eu já estou te dizendo isso. Que foi o que o Senhor falou para Gideão. Não fui eu que estou falando? Não sou eu que estou te falando, rapaz? Aqui não é o teu pai, não é o seu Zé ali da mercearia, não. Não é a pessoa aqui que te ensinou a fazer gambiarra na vida, a se adaptar, a malhar o seu trigo no tanque de prensar uvas. Não, eu não estou te ensinando a se adaptar a nada. Eu estou te dando poder para superar qualquer coisa que está diante de você. Só que tem crente cristão, e aqui mesmo, na igreja, que vem a palavra, fala assim, ó, agora você vai voar para lugares altos. E a pessoa insiste, não, mas eu preciso aqui ainda, né, dar esse jeito, tal, tipo, se liberta disso. Se desprenda disso. Não é porque alguém bom te ensinou algo que isso seja bom. E aí eu estou falando dos pais mesmo. Ah, mas quem me ensinou isso é uma boa pessoa. Mas nem tudo que um bom te ensina pode ser bom para você. Inclusive aceitar as coisas, se conformar. Ah, está tudo bem, não está tudo bem. A bispa fala aqui do testemunho dela, com o Murilo, que teve uma fase que todo mundo dizia, não, é assim mesmo, vai, deixa. Todo mundo. O que é todo mundo? Quando a gente fala todo mundo, o que quer dizer todo mundo? Todas as, eu não sei se são 7, 8 bilhões de pessoas do planeta, todas as pessoas falaram a mesma coisa para ela do planeta Terra? Foi isso que aconteceu? Não, o que é todo mundo então, gente? Todo mundo dela, está entendendo? A pessoa que está perto, a pessoa que está um pouquinho mais longe, a pessoa que tem acesso. Quem que é o meu mundo? As pessoas que falam comigo. Que eu falo com elas, que eu as ouço, que eu as vejo, que elas interagem comigo de alguma maneira. Não é todo mundo dos bilhões de pessoas, o chinês lá, se ele falar comigo que não, que sim, que muda? É ou não é? Eu nem vou entender o que é não, o que é sim. Às vezes tem gente que ouve a todo mundo, não é todo mundo, é todo mundo que você conhece. Todo mundo que ela conhecia na época diz, não, você está errada, não, vai lá, vai pela medicina, vai pelo meio normal, vai, aceita, é isso, aconteceu na sua vida, é isso, acabou. Ela pegou, ficou cega, surda, mas não ficou muda. O Senhor levou sobre si todas as enfermidades. Então eu não tenho que aceitar isso aqui. Só que aí tem gente, e é bom contar essa parte da história, que tem gente que acha assim, ela fez isso, aí assim, ela veio num culto, ela ouviu isso, leu na Bíblia, né? Ela não ouviu, ela leu na Bíblia, era a convicção dela essa. Ela leu, pegou a convicção, aí hoje ela orou, amanhã estava tudo bem. Foi assim ou não? Quem conhece a história? Foi assim? Não, mas no outro mês estava tudo bem. Não. Só que uma vez que ela sabia daquilo e ela acreditou, ela não voltou atrás no que ela acreditava. Está entendendo? Se a gente pegar, eu não vou me aprofundar na história do Gideão, mas o Gideão não foi tendo facilidades. Tanto que quando ele fez o que Deus mandou, que foi aquela oferta do segundo boi, depois eu quero que você leia inteiro o capítulo na sua casa. Quando ele fez aquilo, ele teve oposição. Os homens mais próximos, que era todo mundo, aliás, tirando o pai dele, que o pai dele se voltou para o lado dele, então eu diria assim, quase todo mundo ficou contra Gideão. É ou não é verdade? Quase todo mundo ficou contra Gideão. E o que ele fez?
Ele mudou? Ele voltou atrás? Não. Espera aí, eu tenho uma direção de Deus. E eu fico com ela. E foi por isso, por ele não ter retrocedido do que Deus falou, que ele venceu. Ele ouviu Deus. Ele assumiu a identidade. Ele assumiu a condição de vida que Deus determinou para ele. E ele viveu o que Deus determinou para ele. Quando você ouve uma palavra, pode ser a mesma palavra que você já ouviu no mesmo dia, no dia anterior, no mês anterior, no ano anterior, que você já ouviu 200 vezes, mas você crê naquela palavra, se agarra a ela e não retrocede, fatalmente ela vai se cumprir na sua vida. Porque essa palavra, ela vem com um poder. E esse poder, se você mantém na sua vida, o que você tem poder para mudar, essa palavra vai te levar a mudar. E o que você não tem poder para mudar, a obediência a essa palavra vai fazer mudar, independente de você. Está entendendo? Foi o que aconteceu com Gideão. Ele tinha poder sobre os midianitas, mas Deus deu a ele superioridade, mesmo ele sendo menor, mesmo ele estando em menor número, Deus deu a ele, pela obediência, a fé, superioridade. Mas como que o menor, o inferior, o em menos, pode ser superior? Deus. Faz sentido isso? Não. Não é lógico? Como é que faz sentido? É conta de matemática. Aquele símbolo que eu nunca lembro qual que é o lado certo de fazer a boca do peixe aberta ou fechada. O que é maior? 300 ou 180 mil? O que é maior, gente? Vou te dar um minuto para pensar. Eu sei que é difícil essa. Agora, o que é maior? 180 mil ou 300? Então, superioridade. Quem tem superioridade? 180 mil ou 300? Quem venceu a batalha? 180 mil ou 300? Por quê? Deus. No final não vai fazer sentido. Vai fazer a diferença. E tem gente que está preso ainda àquelas gambiarras da vida, ao tanque de prensar uvas, está insistindo em malhar trigo no tanque de prensar uvas, está insistindo no seu próprio método, no seu jeito, não abre mão, está seguindo à risca as suas próprias raízes familiares, culturais, regionais, e está perdendo coisas incríveis, intangíveis, que Deus tem falado para ele, para ela. Quando o Gideão creu, ele passou a fazer. E a primeira coisa que ele fez, gente, literalmente, foi sair daquele tanque de prensar uvas. Você entende na sua vida o que significa o tanque de prensar uvas? Coisas que você se adapta para estar ali, para fazer, que não tem propósito, que é meio de sobrevivência, que é dar um jeitinho, porque você não tem resultado de outra maneira. Isso vale para todas as áreas da sua vida. Não é só o financeiro, não. É na vida sentimental, é na família, no casamento, na saúde. Eu tenho que viver assim, eu tenho que tomar esse remédio, eu tenho que fazer dessa maneira, porque senão o quê? Senão vai perder, senão não vai viver, senão não vai ter. Você tem que mendigar a atenção de alguém, senão você vai se sentir solitário, sozinho. Você tem que fazer o que Deus reprova, o que não te agrada e não agrada a Deus, para ter algo, para ter alguém perto de você. Deus está dizendo para você, você só continua nessa vida se você quiser. Quem está entendendo a palavra? Está mesmo? Coloca ela em prática. Chega, sai desse tanque. Levanta daí, não fica com aquele pensamento, como? Deus vai te mostrar. E Ele já está mostrando. Como que Ele está mostrando? Ele está dizendo, já sai do tanque, pare de fazer adaptação à sua vida para aquilo que vai te dar mais do mesmo. Porque
esse trigo que você malhar aí, você já sabe, que parte dele você vai ficar, parte dele você vai conseguir esconder, e parte você vai perder, porque o midianita, quando menos você espera, vai descer e vai devastar com tudo. Quando acontecia isso, a Bíblia diz, ano após ano. Ou seja, aquele povo, isso incluía o Gideão, eles não faziam para mudar, eles faziam para passar. A gente não pode viver só para passar mais aquela situação. Ah, não, eu estou fazendo para remediar a situação desse momento. Para esse dia, esse momento, para essa crise. Isso aqui é nesse tempo de pandemia. Não, eu não penso pandemia, não penso crise, eu não penso época. Eu penso Deus, o que Deus quer de mim. O que Deus está esperando que eu faça? A primeira coisa é a palavra que a gente ouve direto, levanta. Levanta aí, para com essa adaptação, você vai viver agora com um propósito. Você não vai viver de gambiarra. Não vai viver se escondendo, não vai viver parecendo uma coisa, mas fazendo outra. Vai viver com sinceridade. Sinceridade dentro e fora. Vai viver com propósito. Vai estar envolvida com coisa grande. O que é coisa grande? É o que vem de Deus. Porque algo de Deus pode até parecer pequeno aos olhos dos homens, mas foi Deus quem me deu, aquilo vai ser grandioso, como a Bíblia diz, o teu começo será bem pequeno, mas isso vai se tornar grandioso. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Como você se vê hoje? Quais as alternativas que você vê para a sua vida? Por qual ou quais meios, recursos? Talvez você chegou aqui hoje já pensando, se não for assim, não tem jeito para mim. Se eu não agradar o fulano, eu não vou manter meu emprego, não vou ter lugar para dormir, não vou ter o que comer. Se eu não agir dessa maneira, eu vou ficar mal. Permita que Deus molde. Permita que a palavra de Deus seja a forma da sua identidade. Se você tem medos, receios, se tem vivido de forma insegura, se toda vez que é chamado para um grande projeto, para um grande propósito, você hesita, você, não sei se vai, será que eu devo? Eu não sei se eu vou. Permita que Deus, que a palavra de Deus seja a forma da sua vida. O Gideão até o Senhor, o anjo do Senhor, aparecer para ele, ele se considerava ali o menor da tribo dele. E ele considerava a tribo dele a mais pobre, a menor que tinha ali também. Tipo, porque eu? Como eu? Eu não tenho, eu diria, credibilidade, eu não tenho fama, eu não tenho nome para isso. Eu não tenho condições para isso. Como você pode estar aí pensando assim, eu não tenho condições para isso, eu não tenho força para isso, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho histórico para isso. Gideão também não tinha histórico. É igual Moisés. Senhor, eu não sou a pessoa que fala melhor aqui.
Eu falei isso para uma pessoa esses dias, né? Quando alguém vive se comparando com outro alguém, quem está se diminuindo é a própria pessoa. Ainda que ela use essa comparação para dizer que ela foi melhor que alguém, Deus não faz isso conosco. Porque Deus não olha para nós, Deus não olha para alguém a partir de outro alguém. Tem gente que é tão insegura que basta conseguir um feito maior que outra pessoa, a pessoa já está lá. Ó, tá vendo? Fulano não fez isso, mas eu fiz. Isso pode ser o irmão, isso pode ser o cônjuge, isso pode ser um rival, isso pode ser um colega de trabalho, pode ser tanta coisa. Você tem que olhar para Deus e manter, como a Bíblia diz, manter os teus olhos fixos nele. Se é para você ser uma cópia, mas seja uma cópia boa, seja uma cópia ali de ponta, uma cópia de qualidade, seja uma cópia de Cristo. Hoje a gente vive um mundo que, de todos os lados que você olhar, na vida real e na vida virtual, tem alguém tentando influenciar você para que você copie. Copie a expressão, copie a mentalidade política, copie as roupas, as vestimentas, copie os comportamentos, copie o estilo. Hoje tem pessoas dedicadas a fazer de você uma cópia dela. Isso não é novo. A Bíblia diz que a gente tem que ser uma boa cópia, uma cópia perfeita de Cristo. E a verdade é que se a gente não for uma cópia de Cristo, a gente vai ser uma cópia de alguém. Ou vai ser um mix, uma salada de cópias de várias pessoas. Dos nossos pais, de pessoas conhecidas, de pessoas com quem nós convivemos e admiramos. Às vezes nós somos uma cópia das pessoas que nós não gostamos e ainda não percebemos. Você fala, ó, essa pessoa é assim, ela faz isso, ela te marcou tanto que você imita o comportamento e as atitudes dela. Eu já fui uma cópia, graças a Deus, eu posso dizer que eu já fui uma cópia de uma pessoa que eu não gostava nem um pouco. E não tem problema falar que eu não gostava de uma pessoa. Aliás, não gosto. Eu amo ela, mas não gosto, não tenho que conviver com ela, não tenho que estar ali junto com ela. E já fui uma cópia dessa pessoa. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais nada, porque às vezes o pouco que me lembra ela, se eu imaginar se a pessoa é assim, opa, graças a Deus que eu lembro, para não repetir, para não fazer, para não agir assim. A gente precisa ter diante de nós, mentalmente, a imagem de Cristo. Não a física, porque você não vai mudar teu rosto, você não vai mudar o teu corpo, você não vai ficar com os cravos que Jesus depois voltou, que até o próprio Tomé foi lá e testificou, olha, está aqui o cravo, está aqui o buraco onde colocaram nele ali, entendeu? O prego, não. Eu tenho que me parecer com Cristo na minha mente, na minha generosidade, na minha atitude. Jesus não era hesitante, temeroso, receoso, inseguro, não sei se eu vou, não, eu vou fazer. Está aqui diante de mim, venha. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Quero, venha aqui, seja purificado da lepra. Se podes, nos ajuda, tem compaixão de nós. Se podes, tudo é possível que crê, meu filho, eu creio. Não tinha medo, hesitação, covardia, insegurança, precipitação. Jesus não fugiu. Não fugiu do que ele tinha que passar, viver, enfrentar. Não fugiu de falar a verdade para as pessoas. Quando essa verdade trouxe cura e libertação, quando essa verdade trouxe dor, constrangimento, humilhação, vergonha.
Nós temos que ter essa identidade, a de Jesus. Parecermos-nos com Ele. Seguirmos o exemplo dele. Aceitar ser inferior a isso é uma escolha que você não deve fazer. Talvez já fez uma vida inteira. Não tem que continuar assim. Pede para Deus te ajudar agora a ver o que você pode sair daqui com mudanças. Mas não pense em mudança, não pense em mudar. Pede para Deus te ajudar a mudar. Não faz aquela oração assim, não, Senhor, muda a minha vida. Porque fica assim, Deus vai descer e vai fazer algo por mim. Se inclua nesse projeto. Se inclua, entra nele agora, de cabeça, de verdade. Senhor, me ajuda a mudar. Senhor, eu já topo parar de fazer a adaptação e me esconder. Eu já topo. Eu vou sair do tanque de prensar uvas. Eu vou parar de malhar o trigo aqui. Eu vou começar a fazer as coisas às claras. Eu vou tomar uma atitude. Eu vou dar algo ao Senhor. O que você vai dar a Deus que você ainda não deu? Eu vou te dar um exemplo que não é grande, não é um sacrifício assim de vida, mas é algo que tem gente que ainda não faz. Domingo agora é Santa Ceia. Tem um pequenino jejum de 7 horas. E nessas 7 horas nós passamos na igreja. Algumas pessoas passam na igreja. Outras não. Dá esse domingo para Deus. Ah, mas dá para Deus. Começo, primeiro domingo do mês, vou passar aqui todo o período do jejum, eu vou ficar na igreja. Não é ficar na igreja no corredor ali não, na lanchonete, comendo, no estacionamento, aqui em volta, dando voltas, ali na calçada, conversando, não, é ficar na igreja. Pega a Bíblia, vem com a Bíblia, vem jejuar, vem orar. Vem entregar a Deus. Senhor, eu vou dar esse domingo para o Senhor. Vou começar. Igual fez o Gideão. Espera aí, Senhor, espera aí que eu vou buscar algo para o Senhor. Foi lá, preparou numa panela lá e trouxe para o Senhor. Deus não queria uma panela ali com um preparado do Gideão. Deus queria um boi. Mas aquele boi começou com aquela panela. Ele não ficou parado. E o problema que algumas pessoas têm é isso, elas ouvem a palavra, elas recebem direção e ficam paradas. Elas não têm prática, elas não têm uma atitude voltada para Deus. Senhor, eu estou dando isso para o Senhor. Eu me movo para a tua direção. Eu não vou continuar aqui adaptando as coisas, fazendo do meu jeito. Eu não vou insistir em algo que o Senhor está me dizendo, deixando claro. Não é assim. Eu não estou nisso. Eu não tenho isso com você. O Senhor disse que com a força que você tem, você vai libertar Israel. Você não vai continuar aí nessa vida, nessa atividade. Você não vai continuar aí mexendo com um trigo. Você é um poderoso guerreiro. Deus já disse isso para Gideão. Você não é um malhador de trigo não, você é um poderoso guerreiro. Quer dizer, você está perdendo tempo aí. Porque o que você está fazendo aí, o que isso está rendendo na sua vida? O que isso está trazendo para você? Qual é o resultado? Você é um poderoso guerreiro. Teu lugar é na batalha. É dando vitória para o teu povo. Você não vai ver que nunca mais o Gideão voltou a fazer aquilo. Ah, mas é o que eu tenho. Tem gente que pensa assim, mas é o que eu tenho. Não, é o que você aprendeu e se contentou em ter. O que você tem de fato é o que Deus, é a capacidade, o talento, a fé que Deus te dá. Senhor, eu te peço agora. Fala, continua falando com o teu povo, meu Deus.
Eu oro para que pessoas que estão escravizadas, aprisionadas, que entraram num jugo e não faz pouco tempo, Senhor, que o Senhor as ajude a sair desse jugo, dessa prisão, desse aprisionamento, que o Senhor as ajude, meu Deus, a serem livres, a não permanecerem, a não continuarem onde, como elas estão vivendo. Para algumas o Senhor está falando claramente: abandona essa vida e tudo que você conhece dessa vida, porque eu vou te conduzir, eu vou orientar você em tudo o que você deve fazer. O Senhor quer, meu Deus, levantar, dar vitória, como a vitória que o Senhor deu a Israel e a Gideão. O Senhor quer mudar, mas assim como aconteceu com Gideão, o Senhor precisa que nós entremos nesse projeto com o Senhor e tenhamos a disposição, a fé, para nos entregarmos nas Tuas mãos, para sermos conduzidos totalmente, não apenas num detalhe ou em outro, mas para sermos totalmente conduzidos. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor ajude essa pessoa, ajude ela a quebrar agora as travas que tem na vida dela. Talvez a forma que ela teve de pessoas, de situações, de experiências não foi boa. Só travou, amarrou a vida dela, trouxe medo, insegurança. Fez com que ela aprendesse sobre limites e ela ficasse totalmente limitada. Se reduzisse a alguém inferior do que o Senhor chamou ela para ser, viver, receber, passar. E eu oro, meu Deus, agora por libertação. Eu peço que o Senhor ajude essa pessoa a ser livre, a ser liberta, a não mais continuar nessa vida, a não se entregar a qualquer coisa, a não se entregar à primeira adaptação, meu Deus. Quantas pessoas que estão se entregando a qualquer coisa que apareceu no caminho delas, porque não se entregaram ao Senhor e por isso não têm visto o Teu poder, a Tua glória. Estão mendigando, vivendo de migalhas, se contentando com migalhas. Fazem adaptações, se sacrificam, gastam a força, o tempo, para resultados minúsculos. Porque não pagam preço no Senhor. Porque não dão ao Senhor o que o Senhor tem determinado, porque insistem em fazer do jeito delas, e não se submetem à Tua palavra. Eu peço, Senhor, por libertação agora, ajuda essa pessoa a se libertar. E eu oro, meu Deus, para que aonde houver aqui um aprisionamento, onde houver, Senhor, aqui um bloqueio na mente, que aqueles que têm, meu Deus, ainda a dificuldade até de entender a palavra, coloque a mão na sua cabeça agora e você vai expulsar comigo. Se há uma dificuldade, se há uma preguiça, talvez você comece a ouvir algo que não é o que você está acostumado a viver, a fazer, você vai dizer agora: eu não aceito mais essa preguiça mental. Tudo que eu tenho que pensar muito eu rejeito, eu me fecho. Eu já me bloqueio, eu digo, não é para mim isso aí, porque isso é complicado, isso é difícil, isso vai demorar. Não, 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 não. Esse demônio da preguiça, acredite, preguiça não é só você não conseguir trabalhar num serviço pesado, árduo, não. Porque tem gente que se eu disser, você vai limpar todas essas 2.000 e poucas cadeiras hoje, a pessoa não tem tempo ruim para ela não. Você vai me ajudar a lavar essa igreja toda aqui. Tantos 1.000 metros quadrados. Não tem tempo ruim para ela, não. Mas se eu falar, fulano, fulana, você vai ter que começar agora a agir dessa maneira, que não é o que você sempre fez. Você pensa errado. Então vamos pensar comigo. Não, deixa, isso é muito complicado. Isso é um mal que domina a sua vida.
É um mal, é o demônio da preguiça. Porque a pior preguiça não é a do trabalho. Porque você já faz, você trabalha o que você acredita. A pior preguiça é aquela que te impede de pensar grande. Porque pensar o pensamento de Deus é pensar grande. Ouvir do anjo do Senhor, você é um poderoso guerreiro, e você se ver como um malhador de trigo, como é que eu saio disso para viver aquilo? Peraí, Deus está dizendo, eu vou. Ele era um malhador de trigo, o Senhor falou, você não é isso, você é um poderoso guerreiro, olha que desperdício, rapaz. Que desperdício você nesse tanque. Mas como? Sou eu que estou te falando. Sai daí, levanta daí. Não estou te enviando? Então vai. Não tem não. Para Deus só tem sim. Você tem que estar dizendo aí, sim, Senhor. Eu me submeto ao Senhor, eu não aceito mais. Me ajuda, eu não aceito mais esse demônio me limitando, bloqueando a minha mente, fazendo de mim essa pessoa que eu me sujeitei a ser, bloqueada, limitada. Basta uma reprovação, eu já estou dizendo, aí, está vendo? Não era para mim. Porque algo no meio do caminho não aconteceu, não deu certo, porque não aconteceu no mesmo dia. Senhor, eu oro agora e eu te peço, ajuda, meu Deus, ajuda essa pessoa que está aqui agora, se submetendo ao Senhor, pedindo, crendo, e determinando a libertação dela, porque eu determino com ela, eu concordo, eu determino libertação aqui, nessa noite, eu determino libertação, e eu oro, para que se tenha um demônio aí, subjugando essa pessoa, impondo sobre ela, não, você não pode, você não consegue, é muito difícil, não dá, vai demorar, você vai perder. Eu te repreendo agora, demônio. Você que está aí há anos, você atormenta, perturba, você lança essa complexidade, essa complicação, e na primeira derrapada, na primeira divergência, na primeira reprovação, na primeira dificuldade, você vence essa pessoa. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, seja repreendido agora esse espírito que acompanha, que atormenta, esse espírito que oprime, que limitou essa pessoa a não sair desse tanque. E não é nem o lugar do trigo, é do tanque de prensar uvas que ela se esconde. É naquela casa. É se submetendo àquele relacionamento. É mendigando atenção. É aceitando aquela humilhação. Não é para Deus que ela se humilha. É para alguém. É fazendo de conta que é alguém sendo outra. Eu rejeito agora esse espírito, eu rejeito em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo esse mal agora, esse demônio, o demônio da miséria, o demônio agora da inveja, da cobiça, esse demônio da mentira, não da palavra mentirosa, mas dessa vida mentirosa, esse engano, esse engodo. Eu repreendo agora esse espírito que adoenta. E a doença agora virou estilo de vida, desculpa, a muleta dessa pessoa. E eu ordeno agora em nome do Senhor Jesus, que se estiver atuando no corpo, se estiver na mente, se estiver no lugar onde essa pessoa vive, eu te ordeno agora, demônio, casta de demônios, falanges de demônios, legiões de demônios, pega tudo aquilo que é seu, agora eu te ordeno, sai! Em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo esse mal agora e eu peço, Senhor, levanta essa pessoa. Ora comigo agora e pede para Deus te levantar numa área que você está caído aí. Fala com Ele que você recebe esse chamado. Senhor, eu recebo.
eu estou saindo desse tanque aqui que eu me escondia, que eu me sacrificava para adaptar aqui um malhador de trigo de um poderoso guerreiro. Eu estou me levantando já, Senhor. Não é isso que o Senhor tem para mim. Não é essa vida, não é esse trabalho, não é essa atitude, não é essa postura, não é só isso. Ser um malhador de trigo é indigno? Não. Trabalhar num tanque de prensar uvas é indigno? Não. Mas ali o Senhor disse, poderoso guerreiro. Então, enquanto o povo estava ali na derrota, é porque o poderoso guerreiro estava no tanque de prensar uvas, malhando trigo. E não à frente do exército de Deus, liderando aqueles homens, os que tinham coragem para vencer aquele povo que os oprimia. Quer dizer, a pessoa certa estava no lugar errado, fazendo a coisa errada. Então toma posse da palavra para você, pega esse espírito. Fala com Deus agora e receba essa força para a sua vida. Para sair daquilo que representa o tanque de prensar uvas. Porque por mais que o vinho alegra, não era nem vinho que ele estava produzindo. O trigo dá origem ao pão, mas nem ele estava se alimentando. Porque o propósito dele era outro. Você tem que tomar posse dessa palavra, assumir a sua identidade em Deus. E fazer aquilo que você tem chamado e propósito para fazer. E eu peço, meu Deus, abençoa o teu povo para isso. Cura aqueles que estão enfermos e vieram aqui com essa fé. Eu vou para esse culto, eu vou buscar Deus, eu vou orar ao Senhor, eu vou ser curado. Eu declaro que seja curado mesmo, meu Deus. Que seja o corpo sarado, que seja a alma curada. Que essa pessoa saia daqui, meu Deus, leve. Saia daqui, meu Pai, abençoada. Saia daqui, liberta. Que ela saia daqui forte, firme no Senhor. Para vencer como Gideão venceu. Para viver com a identidade certa. Dentro do propósito certo, e a vida que o Senhor chamou ela, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém.